Olá! Hoje vamos direto para um momento bem tenso em 1 Samuel, capítulo 4. Israel está acampado em Ebenezer e os filisteus em Afec, preparados para a batalha. Isso. E a coisa já começa complicada para Israel. Pois é, logo de cara uma derrota. Perdem uns 4.000 homens. Aí os anciãos de Israel se perguntam, né? Por que será que o Senhor deixou isso acontecer hoje? Uma pergunta válida. Mas a solução que eles encontram é curiosa. Sim, eles decidem buscar a Arca da Aliança lá em Siló. A lógica era tipo, vamos trazer a arca pra cá pra ela ficar no meio da gente e nos livrar dos inimigos, quase como se fosse um objeto de sorte, né? Exatamente. É fundamental entender o que a arca significava. A presença de Deus, o pacto, o trono dele entre os querubins era muito sagrado. Mas aqui parece que eles escorregam um pouco. Tratam a arca quase como um, sei lá, um amuleto, uma garantia automática de vitória, em vez de focar na relação com Deus, que era o mais importante. Entendi. Então eles trazem a arca. E junto vêm Hofni e Finéias, os filhos de Eli, que a gente sabe que não eram, bem, exemplos de conduta. Não mesmo. A presença deles ali já é um sinal problemático. E quando a arca chega no acampamento israelita, é uma festa. Um grito tão alto que o texto diz que a terra estremeceu. Imagina a cena. Os filisteus ouvem aquele barulho todo, descobrem que a arca chegou e, num primeiro momento, ficam apavorados. Ah, sim. Eles falam, deuses vieram ao arraial. Lembram das pragas do Egito, né? Ficam com muito medo. Um medo compreensível. Eles reconhecem um poder ali, mesmo chamando de deuses, na visão politeísta deles. Mas olha que interessante, esse medo não paralisa. Não. Não, pelo contrário, vira uma espécie de resolução. Eles falam entre si. Sejam fortes e lutem, para não acabarem escravos dos hebreus como eles foram de vocês. O medo se transforma em garra. Uau! E isso contrasta muito com Israel, que talvez estivesse confiando demais só na presença física da arca. Exato! A confiança de Israel parece um pouco vazia naquele momento. E a determinação filisteia prevalece. É, porque a segunda batalha é um desastre ainda maior para Israel, uma derrota esmagadora. 30.000 soldados de infantaria mortos. É um número altíssimo. E acontece o impensável. A arca de Deus é capturada pelos filisteus. Além disso, Hofni e Finéas morrem ali na batalha. Cumpre-se a palavra contra a casa de Eli. Um golpe devastador em todos os níveis. Militar, espiritual, na liderança. A notícia precisa chegar em Siló. Um mensageiro, um benjamita, corre para lá. Ele chega em estado de choque, roupas rasgadas, terra na cabeça, sinais de luto profundo. E Eli está lá, esperando. O sacerdote e juiz de Israel. Já com 98 anos, cego. Sentado numa cadeira, na beira do caminho. Angustiado. E o texto é específico, né? Diz que o coração dele temia pela arca de Deus. Não era nem pelos filhos primeiro ou pela batalha em si. O medo maior era pela arca. Isso diz muito. Eli liderou Israel por 40 anos. A cegueira física dele talvez até simbolize uma certa cegueira espiritual que permitiu as coisas chegarem a esse ponto. E o medo pela arca mostra a centralidade dela para a identidade de Israel. Perder a arca era perder tudo. O mensageiro então relata a tragédia, a fuga do exército, as mortes, incluindo Hofni e Finéias, e por último, a notícia fatal. A arca de Deus foi tomada. E nesse momento, Ao ouvir especificamente sobre a arca, ele cai da cadeira para trás, ele quebra o pescoço e morre ali mesmo. A notícia foi literalmente fatal para ele. é um fim muito trágico, mas simbolicamente poderoso. A morte dele está diretamente ligada à perda da arca. Mostra o colapso total que aquilo representava. Não era só uma derrota, era uma crise teológica, a sensação de abandono. E a tragédia não para aí. A nora de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida, quase para dar à luz. Sim, Quando ela ouve as notícias, a captura da arca, a morte do sogro Eli e a morte do próprio marido, Finéias, ela entra em trabalho de parto, um parto prematuro e difícil. e ela morre durante o parto. Mas antes, ela dá um nome ao filho, Icabode. Icabode, que significa algo como foi-se a glória, ou onde está a glória. A própria mãe
No último suspiro, nomeia a criança com a dor da nação. É de cortar o coração. Totalmente. Foi-se a glória de Israel, ela diz, porque a arca foi tomada. A Cabode, a presença visível de Deus, tinha partido, na percepção deles. É um dos pontos mais baixos da história de Israel. Um nascimento que marca uma perda imensa. Nossa, que capítulo intenso. Vimos a derrota, a confiança mal colocada na arca, a captura dela, a morte dos sacerdotes, a morte trágica de Eli ligada à arca e esse nascimento de Cabode que já carrega no nome o peso da ausência da glória. Esse capítulo escancara as consequências de uma fé que se torna superficial, né? Que confunde o símbolo com a realidade divina. Mostra a fragilidade de Israel quando a liderança falha e a aliança com Deus é, de certa forma, negligenciada. A captura da arca não foi só militar, então. Foi uma crise de identidade, teológica. Profunda. A sensação de abandono divino, de vergonha, a glória que se foi é exatamente isso. Isso deixa a gente pensando, né? Se a perda do objeto físico, do símbolo, causou tanto desespero, essa sensação de que a glória tinha ido embora, onde será que reside verdadeiramente a presença e a glória de Deus? Será que algo tão fundamental pode ser contido ou perdido com um objeto? Fica aí a reflexão.